Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E o tema de hoje é o que fazer quando tudo parece perdido. Você sabe o que fazer? Então fica comigo porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Há momentos na vida em que as circunstâncias parecem fechar as portas, parecem fechar o céu sobre nós e uma condição muitas vezes de estar perdido, de não saber o que fazer em determinado momento. Pode ser qualquer coisa, uma doença, um problema financeiro, um medo, a perda de produzir alguma coisa, pode gerar uma decepção, né? Uma condição em que você parece que não tem ainda uma perspectiva de futuro e tudo aquilo que atrapalha a sua vida, né? E é nesses momentos, são nesses momentos assim que mais dói e que a pessoa se sente mais perdida, é que a pergunta surge naturalmente: o que eu faço quando tudo parece perdido? Olha, a primeira atitude é lembrar que a aparência das circunstâncias não determina a realidade do poder de Deus. Preste bem atenção nisso. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que chegaram em situações aparentemente impossíveis, em situações que parece que não tinha mais saída, mas descobriram que Deus continuava no controle, que Deus continuava presente. Quando os discípulos estavam no barco durante uma certa tempestade, eles imaginaram que iriam morrer. Entretanto, Jesus estava com eles. E a presença de Cristo, embora não tenha impedido a tempestade, mostrou que a tempestade está debaixo do controle de Deus. Que Cristo tem o controle de tudo, que Cristo estava no barco com eles. Então, essa verdade é uma verdade incontestável, porque em cada momento da nossa vida, nós que temos um pouco mais de experiência com Deus, já sabemos que Deus age em muitos momentos e já agiu em muitos momentos na nossa vida. Em segundo lugar, devemos levar nossa angústia a Deus em oração. Qual é a sua angústia? Leve a Deus em oração. Muitas vezes, quando enfrentamos crises, tentamos realizá-la ou resolvê-la sozinhos, mas tem coisa que não dá para resolver sozinho. Então a Bíblia, ela nos convida a lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Orar não significa negar a realidade do problema. Orar não significa achar que tudo que está atrapalhando a sua vida vai desaparecer. Não. Orar significa reconhecer que o problema não é maior do que Deus. Que o problema não é maior do que aquele que pode resolver o problema. O salmista frequentemente expressava medo, expressava tristeza, expressava confusão, mas levava tudo à presença de Deus. Tudo. Então, também é preciso observar que precisamos nos lembrar da fidelidade de Deus. Querido, Deus é fiel. Isso não é uma frase de efeito, é uma realidade. A fidelidade de Deus é real. Em momentos de desespero, a memória que nos
faz com que nos concentremos no problema, na situação, nas circunstâncias, e essa memória está errada. Porque na realidade é necessário recordar que Deus sempre esteve conosco todo o tempo. Deus nos sustentou até aqui. E Ele vai continuar nos sustentando. Ele vai continuar te sustentando. Porque Ele te trouxe até esse momento. Então o povo de Israel constantemente era chamado para lembrar das bênçãos que Deus havia realizado entre eles. Dos milagres que Deus tinha feito. De como sua mão poderosa o livrou da escravidão do Egito. A mesma palavra serve para nós, não porque estivemos no Egito, mas porque nós já vimos o poder de Deus agindo na nossa vida. E devemos nos lembrar, nesses momentos difíceis, do que Deus já fez por nós. Tem um hino muito lindo que diz: quantas bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-la todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. O povo de Israel teve essa experiência. Nós também temos essa experiência. A memória das experiências passadas com Deus fortalece a fé. Nos dá esperança. Por isso que a Bíblia diz: trago de volta à minha lembrança aquilo que me dá esperança. Para enfrentar as lutas do presente, eu tenho que me lembrar de que eu tenho um Deus, que as circunstâncias me forçam a esquecer, mas eu tenho que me lembrar de que esse Deus está presente. Outro princípio importante que a gente precisa aprender aqui é não tomar decisões definitivas no momento de desespero. Muitas vezes a gente quer reagir à situação. Quando tudo parece perdido, nossa percepção pode ser dominada pelo medo, pela exaustão. A dor faz com que o problema pareça até maior do que ele realmente é. E é sábio esperar. Buscar orientação, pedir ajuda, conversar com pessoas maduras que possam nos orientar nesse sentido. Permitir que a emoção se acalme. Por isso alguém já disse certa vez que antes de resolver um grande problema, durma um sono. Isso é uma realidade. Antes de tomar decisões, precisamos acalmar o nosso espírito, para que a gente possa ter uma visão melhor da situação. Além disso, devemos dar um passo de cada vez. Não se pode resolver um problema grande todo de uma vez. Vamos por parte. Quando enfrentamos uma grande crise, um grande problema, queremos resolver todo o problema imediatamente. Só que Deus muitas vezes nos conduz a agir por etapas, a trabalhar por etapas. Jesus ensinou que cada dia tem o seu próprio mal, o seu próprio desafio. Então, em vez de tentar carregar todo o futuro, resolver todo o futuro de uma só vez, devemos, logicamente, buscar a graça de Deus e a sua misericórdia para enfrentar o dia presente. Resolver o problema de hoje. O de amanhã a gente resolve amanhã. Então é assim que se resolve as coisas e a gente passa por esses momentos tão difíceis. Também é fundamental, nunca caminhe sozinho. A pior coisa do mundo é você caminhar sozinho para resolver determinados problemas. Deus criou a igreja para ser uma comunidade de auxílio, de apoio, uma comunidade de oração, de encorajamento. Há momentos em que a nossa fé está fraca e precisamos de um reforço, precisamos de
outros para que orem conosco, para que nos fortaleça, dando ombro, para que nós possamos ter uma visão mais adequada da situação. Pedir ajuda, queridos, não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é reconhecer nossas limitações. Pode ser que até uma expressão de sabedoria e humildade. Então não deixe de pedir ajuda quando precisar. Eu não sei qual o problema que você está passando hoje, mas não passe sozinho. Converse. Converse com pessoas. Tem pessoas que querem ouvir você. Embora nós saibamos que tem muita gente que não está nem aí para os nossos problemas, e quando o problema vem parece que aumenta a percepção de que ninguém está nem aí, mas se você parar um pouco e se acalmar, vai ter gente para te ajudar, tá certo? E por fim, precisamos confiar que Deus ainda pode agir quando não enxergamos nenhuma saída. Quando você não vê nenhuma luz no final do túnel, lembre-se, vai ter essa luz, porque o Senhor está perto. A ressurreição de Cristo é a maior prova de que Deus pode trazer a vida onde os seres humanos enxergam apenas derrota. Veja só, a cruz parecia o fim, mas tornou-se o caminho da redenção. O túmulo parecia representar uma derrota definitiva, mas tornou-se o lugar onde a esperança foi confirmada. Portanto, quando tudo parece perdido, quando todas as coisas estiverem difíceis de serem enfrentadas, não conclua que Deus te abandonou, porque Ele não te abandonou. A situação pode ser difícil, mas ela não é maior do que a soberania de Deus. Ore, espere, lembre-se que a fidelidade de Deus é real e é presente. Busque apoio e continue caminhando no dia a dia, realizando cada ação do dia por vez, de cada vez. A fé cristã não afirma que nunca teremos aflições, que não enfrentaremos momentos difíceis ou momentos de desespero. Claro que enfrentaremos. Ela afirma algo muito mais importante para nós. Mesmo quando não conseguimos enxergar uma saída, Deus continua presente, trabalhando, agindo, realizando aquele trabalho que Ele sempre fez, que é sustentar seus filhos, naqueles que confiam nele, para que eles passem por todos esses momentos e saia incólume, e saia livre. Porque a palavra de Deus diz, são muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, que possamos confiar, como declarou o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A presença de Deus continua sendo nossa maior esperança quando tudo parece perdido. Pense nisso e que Deus ilumine a tua mente e o teu coração. E nós nos vemos no nosso próximo podcast.